Nós estaremos lendo o versículo 13 até o 16 do capítulo 16, finalizando esse texto, que diz assim: E ela chamou o nome do Senhor com que ela falava: Tu és o Deus da vista. Porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de La-roi. E eis que está entre Cádiz e Bered. E Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome do filho que tivera Agar Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Meus queridos irmãos, nós falaremos sobre a fé manifestada por Agar. Nós já falamos que Agar era uma egípcia e que ela era uma simples serva de Sarai. Ela não estava no mesmo nível de fé nem de Abrão e nem de Sarai. Porém, logo que Deus falou com ela, de imediato essa mulher se dispõe a fazer tudo o que ele disse a ela. Mas não somente isso. Agar demonstrou reverência, temor e obediência para com o Deus Santo, para com o Deus verdadeiro que com ela dialogava. Pelas palavras de Agar, nós podemos agora entender claramente quem falava com ela. Não eram simples anjos, mas sim o próprio Senhor. É isso que você vai entender quando lê o versículo 13. E ela chamou o nome do Senhor, que falara com ela: Tu és o Deus da vista. Como foi que essa simples escrava, Agar, uma doméstica, chegou a esse nível teológico tão profundo, que muitos não têm? Na verdade, meus queridos, nós podemos analisar que essa mulher, Agar, ela pôde perceber que o Deus que falava com ela era o Deus Todo-Poderoso, era o próprio Senhor. E de diversas formas, e por muitas vezes, Deus assim se apresentou na sua palavra. Nós podemos ler a palavra de Deus em Êxodo, no capítulo 3, versículo 2. Olha o que nos diz a palavra do Senhor nesse texto bíblico. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. O próprio Deus. Podemos ainda ler também a palavra do Senhor em Juízes, no capítulo 6, no versículo 12, e também o versículo 14, nos diz assim a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Era o próprio Senhor. É bom entender aqui que a ênfase de Agar não é sobre o Deus que está vendo. Muitas pessoas pregam sobre esse texto, e não é errado, apresentando para o Deus que vê a nossa situação, para o Deus que olhou e viu a situação de Agar, olhou para ela e sanou a situação dela. Isso é importante e nós podemos pregar nessa perspectiva. Mas esta não é a ênfase do texto. É claro que Deus estava vendo tudo, mas a ênfase aqui é no Deus que é visto. Isso está no próprio texto. Observe que está escrito aí: Tu és o Deus da vista. Porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Então aqui a ênfase não é no Deus que vê, mas no Deus que pode ser visto. Ela mesma diz: Tu és o Deus de vista. Do hebraico, roí, quer dizer aparência, o Deus visível. Então, queridos, nós podemos analisar aqui que Agar manifesta uma fé poderosa. Ela entende que o Deus que falava com ela era o Deus que podia ser visto, contemplado, o Deus que tem aparência, e não apenas o Deus que vê. Há muita gente que quer crer apenas no Deus que olha para a sua situação,
mas não tem fé o suficiente para crer que Deus existe, que Deus pode ser sentido, pode ser recebido, pode ser percebido pelo olhar da fé. E é isso que a própria Agar percebe. Ela entendeu e disse: tu és o Deus que pode ser visto, tu és o Deus visível. Quando nós lemos a palavra do Senhor em Gênesis, no capítulo 32, versículo 30, olha o que nos diz a palavra de Deus nesse texto bíblico. Fala-nos assim a palavra do Senhor. Gênesis 32, 30. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Jó 7, versículo 8. Olha o que nos diz a palavra do Senhor nesse texto bíblico. Os olhos do que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos estão sobre mim, mas não serei mais. Nós podemos analisar que o nível de fé ou a fé expressada por Agar foi muito grandiosa. Ela não apenas louvou ao Deus que estava vendo ela, mas ela glorificou ao Deus que ela podia perceber, ao Deus que ela podia ver, santo, justo, fiel, bom, que não abandona, mas que dá assistência aos seus servos. Em se tratando aí do poço chamado Beer-Lahai, que quer dizer o poço do vivente, com isso entendemos que o fundamental aqui não foi apenas a experiência que Agar teve naquele lugar, mas a conscientização que ela teve do Deus que era vivo, do Deus que podia ser visto. Ou como seria maravilhoso se cada um de nós não apenas pudesse perceber Deus nas páginas da Bíblia, mas sim tê-lo no coração, ter a capacidade de saber que Ele é vivo, de saber que Ele é poderoso, de saber que Ele é Senhor. Às vezes, existem pessoas que compram compêndios de teologia, fazem curso de teologia e depois negam a Deus. Ou seja, eles apenas tiveram experiência daquilo que alguém disse, daquilo que alguém falou, mas na verdade, eles não tiveram a experiência do visível. Eles não tiveram a experiência do Deus que pode ser amado, adorado, respeitado. É por isso que está escrito em João 17,3: a vida eterna é esta, que te conheça a ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Os judeus tinham a lei, tinham a Torá, tinham os costumes, tinham as tradições, sabiam muito sobre Deus, mas conhecia pouco a Deus. Agar não sabia tanto sobre Deus, mas quando Deus se apresentou a ela, prontamente, logo, ela entendeu que o seu Deus era o Deus vivo, era o Deus verdadeiro. Ela não atentou apenas para o Deus que estava olhando para a situação dela. Ela entendeu o Deus verdadeiro, o Deus que lhe dava vida. Portanto, querido, coloque essa palavra no seu coração e que Deus te abençoe para sempre. Amém.